Vamos lá, pessoal. Aula 19. A gente estava falando dos compostos iônicos e a gente viu alguns jeitos aí de resolver a estrutura deles na forma compostos relativamente simples, né? Essa aqui é uma outra forma que a gente estava vendo de resolver a fórmula de sais, tá certo? Vocês vão usar isso aqui em inorgânica. Dando uma lembradinha aqui, ó. Tinha visto aqui as cargas de alguns cátions e aqui a carga de alguns ânions, né? Se a gente dominar a formulação desses cátions, desses ânions, aí é bem facinho achar a fórmula dos compostos, tá? Então, só dando uma lembradinha, o alumínio, um elemento do grupo 13, fica com 3 cargas positivas, enquanto o nitrato é um íon que tem uma carga negativa. Eu só tombo as cargas aqui, ó, o valor numérico, para que eu iguale as quantidades de cargas positivas e negativas. Perceba, se eu tombar esse 1 aqui, ó, eu vou continuar tendo um alumínio 3+. E se eu tombar o 3 aqui, eu vou ter 3 nitratos, cada um com uma carga negativa. Então, eu vou ter 3 cargas negativas. Então, assim eu igualo as cargas, tá? E aqui eu pedi para vocês irem treinando, né? Tentando ver as fórmulas. Aqui, por exemplo, o sódio. Sódio é um cátion de carga 1+, enquanto o bicarbonato, ou hidrogênio carbonato, é um ânion. Perceba que sempre vai ter um cátion e um ânion, né? Composto iônico, tem a carga 1-. Como eles têm cargas iguais, elas simplesmente se cancelam, formando o composto que é chamado bicarbonato de sódio, de fórmula NaHCO3. Tá bem? Sulfato de potássio. O sulfato de potássio, o potássio é um cátion de carga 1+, enquanto o sulfato é um ânion de carga 2-. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o tombar a carga, esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá, né? Vamos riscar aqui bem fraquinho. Vai formar um composto de fórmula o quê? O 2 do sulfato veio para cá, então K2, e o 1 do sulfato continua sulfato mesmo, SO4. Então, ó, o sulfato de potássio tem fórmula K2SO4. Sulfito de amônio. O amônio é um cátion de fórmula NH4, 1+, e o sulfito é um ânion de carga de fórmula SO3, 2-. Tá bom? Tomo 2 para cá, tomo 1 para cá, igual o exemplo de cima, vai formar um composto de fórmula, ó, NH4. Como eu tombei o 2 aqui, gente, ó, o NH4 é um íon composto formado por 2 átomos diferentes, né? Nitrogênio e hidrogênio, em quantidades diferentes, né? 4 hidrogênio para cada nitrogênio. Então eu vou ter que colocar um parênteses por ser um íon composto, e o SO3, se fosse um só não precisa, né? Se fosse 2 aqui, eu teria que colocar parênteses aqui também, tá bom? Continuando os exemplos, o cloreto de ferro 2. Ferro 2, ferro 2+, e o cloreto Cl 1-. Tomba, tomba, vai formar o quê? Fe1Cl2. Esse é o cloreto de ferro 2. Cloreto de ferro 3. O ferro 3, Fe 3+, e o cloreto 1-. Mesma coisa, ó. Tomba, 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 né? Vai formar o quê? Um composto de fórmula FeCl3. Esse é o cloreto de ferro 3, ou férrico. Hidróxido de magnésio. Uma base importante, vamos estudar isso aí em orgânica, tá? O hidróxido de magnésio, o magnésio é um íon de carga 2+, o hidróxido é um ânion de carga 1-. Tomba, tomba, vai formar o quê? Mg. Ó, como é um íon composto, vou colocar entre parênteses, porque tem 2 dele. Tem 2 OHs e um magnésio só. Tomba, tomba, tá bem? Óxido de cobre 1. Cobre 1, cobre 1+, e o íon óxido é O2-. Mesma forma, tomba, tomba, vai formar o quê? CO2, ó.
Fosfato de cálcio. O cálcio tem dupla carga positiva, tá ok? E o fosfato tem tripla carga negativa. O que nós vamos fazer? Tombar e tombar, sempre assim, tá bom? Tomba, tomba, vai formar o quê? Ca. Tombei o 3 aqui, ó. Ca3, tá bem? Como o 2 vai pegar o fosfato agora, o fosfato é um íon composto, vou colocar aqui, ó, PO4, que é o fosfato, tombando 2, tá aqui, ó. Esse é o fosfato de cálcio, material que faz os dentes, que faz os ossos. Beleza? Então tá aí os exercícios deixados na última aula. Vamos continuar. Aula 19, propriamente dita, né? Características dos compostos iônicos. Então a gente viu aí as fórmulas de chegar nos compostos iônicos. Vamos ver as características deles, né? Ó. Altas temperaturas de fusão e ebulição. Exemplo, tá? Isso aqui foi um exemplo só para vocês terem uma ideia, ó. O sal de cozinha, NaCl, cloreto de sódio, tem uma temperatura de fusão próxima de 800 graus Celsius. Essa temperatura alta para bastante, viu, gente? E uma temperatura de ebulição aí por volta de 1200 graus Celsius. Ou seja, tanto a temperatura de fusão quanto de ebulição são altas. Então, ó, todos os compostos iônicos têm essa característica. Quando solubilizados em água, tornam a solução condutora de eletricidade, que a gente chama de soluções eletrolíticas. Quando fundidos também tornam a solução condutora de eletricidade, né? Um sistema fundido, derretido. São sólidos duros e quebradiços a temperatura ambiente, beleza? Essas são as características dos compostos iônicos. Para dar uma esmiuçada aqui, o que está acontecendo, vamos ver uma propriedade que é chamada de raios iônicos, né? Muito bem. Quando um metal se liga a um metal, a gente viu, né? Ocorre a troca de elétrons, sendo que o metal perde elétrons, tornando-se um cátion, e o ametal ganha elétrons, tornando-se um ânion. Ao se tornar um cátion, o raio do metal sofre uma diminuição de seu tamanho. Então, por exemplo, ó, imagina que eu tenho um metal qualquer que tenha esse tamanho aqui de raio, né? De diâmetro, sei lá. Se ele perder um elétron, ele diminui um pouquinho o diâmetro. Se perder outro elétron, perdendo 2 elétrons, diminui mais. Se perder, diminuindo, até restar só o núcleo, tá? Que não tem tamanho praticamente, né? Muito bem. Ao perder elétrons, muitas vezes o mais provável, ao perder elétrons, vírgula, muitas vezes e o mais provável, vírgula, é que o metal fique sem sua camada de valência, que é o que normalmente acontece, né? A diminuição também se deve à menor repulsão entre os elétrons restantes. Então, quando ele perde o elétron da camada de valência, ele perde os elétrons da camada de valência, ele diminui o número de camadas, ele fica menor, tá certo? E também diminui um pouco a repulsão entre os elétrons das camadas eletrônicas dele, tá bem? Por sua vez, os ametais, ao ganharem elétrons, possuem um raio aumentado, principalmente devido à repulsão dos elétrons, né? Repulsão eletrônica, lembrando que elétron tem carga negativa, e carga negativa com carga negativa se repelem, né? Então, se eu tenho um ametal qualquer desse tamanho, se eu der um elétron para ele, ele vai crescer bastante, se eu der mais um elétron, vai crescer mais um monte, e assim por diante, tá bem? Olha só. Abaixo, a representação esquemática do raio atômico dos principais elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e também de seus íons mais comuns, que vai vir na próxima tabelinha, tá bom? Então, ó, no período 2, 3, 4, 5, 6 a tabela periódica, no grupo 1, 2, tem aquele pulo, né? Vai para o 13, 14, 15, 16, 17. O raio, esses números que estão colocados aqui abaixo dos elementos, né? Tá em picômetro, que quer dizer 10 a menos 12 metros, tá? Ou seja, uma coisa muito pequenininha. Vamos lá. Olha, o lítio tem um tamanho de 157 pm. O sódio 191, perceba que aumentou. O potássio 235, perceba que aumentou. O rubídio 250, perceba que aumentou. E o césio 232, perceba que aumentou. Se você pegar para todos os grupos aqui, ó, perceba que vai aumentando, tá certo? Conforme você vai descendo, vai aumentando
os valores dos raios. Por quê? Porque está crescendo o número de camadas eletrônicas. A gente já viu isso. Tá bem? Agora, se você pegar no mesmo período, que tem o mesmo número de camadas eletrônicas, olha só. O flúor tem 64 de tamanho, oxigênio 66, nitrogênio 74, carbono 77, o boro 88, o berílio 112 e o lítio 157. Está aumentando nesse sentido, a gente já viu isso também. Por quê? Porque esse núcleo do flúor aqui é muito forte, tá certo? Para atrair duas camadas eletrônicas. Então ele tem um tamanho pequeno relativo, 64. Enquanto o núcleo do lítio é fraco para atrair duas camadas eletrônicas, por isso ele tem um tamanho bem grande. E esse tipo de comportamento também ocorre sempre nesse sentido. Então o raio cresce nesse sentido, do fundo para a ponta da caneta, e nesse sentido, da mesma forma. Tá certo? Então desde todos esses aqui, o maior de todos é o césio. E desses aqui, o menor de todos é o flúor. Tudo bem? Muito bem. Na próxima tabela, cada elemento aparecerá com o primeiro número em tinta preta e o segundo em vermelho, simbolizando respectivamente o raio atômico e o iônico. A coloração vermelha para os ânions aumento do raio, e a cor amarela para os cátions, diminuição do raio. Esqueci de fazer essa coloração aqui, tá bem, gente? Vamos fazer agora. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Que para os ânions a gente vai aumentar o raio. Então, ó, as espécies que estão aumentando de raio, ó, estão formando ânions, ou seja, espécies com carga negativa. E que as que estão diminuindo estão formando espécies com carga positiva, tá bom? Vou colorir só as que eu tenho os dados, tá bem, gente? Tanto de raio atômico, que está em preto, como raio iônico, que está em vermelho. Perceba aqui, ó, todos esses ânions aqui formados, eles aumentaram o raio. Por que aumentaram o raio? Porque nós estamos tendo aqui uma repulsão eletrônica maior, tá certo? Eu estou adicionando elétrons a esses átomos, e essa repulsão originada dessa adição, tá? Com elétrons, está ficando com muita carga negativa, a gente vai aumentar os raios. Então, ó, perceba que todas essas espécies aqui que formam ânions têm os seus raios aumentados, enquanto as espécies que diminuem de raio, por exemplo, ó, o boro foi de 88 para 12, o alumínio de 143 para 53, essas espécies que têm diminuição nos seus raios, tá certo? São espécies que vão formar íons positivos, cátions, tá? Então, aqui nós temos um bom grupo, só para vocês sentirem o tamanho da diminuição dos raios, tá? Todos esses caras aqui que eu estou pintando agora em amarelo, tá ok? São espécies que estão perdendo elétrons, e lembra, gente, estão perdendo elétrons, não é qualquer elétron, é o elétron da camada de valência, tá? Perdendo os elétrons da camada de valência, eles diminuem o número de camadas, a gente já vai ver isso melhor, um pouquinho melhor, tá? Diminuindo consideravelmente o raio desses átomos. Então, olha só, por exemplo, o lítio, tá aqui, ó, em cima, o tamanho dele normal é 157, mas quando ele perde o elétron da camada de valência dele, a segunda camada, o tamanho dele se reduz a 58. O alumínio, 143, perde os 3 elétrons da camada de valência, fica com tamanho 53, tudo PM, tá? Tudo 10 a menos 12 metros. Tá bem? Então, ó, tá aqui a minha tabela que eu mostrei, falei para vocês. Pessoal aqui em vermelho, aqui, ó, pessoal que aumentou de raio, porque formou ânion, e o pessoal aqui que está em amarelo formou cátion, diminuiu de raio. Tem uma galera aqui que não apareceu porque não tem os dados e porque dificilmente vai formar um íon simples, tá? Então, ó, vamos chamar atenção aqui para algumas coisas, né? Observe a diminuição do raio para os metais dos grupos 1, 2 e 13, que são esses que estão amarelo aqui, né? Ó, grupo 1, 2 e 13. E o aumento do raio para os ametais do grupo 15, 16 e 17, que são esses que estão aqui em cima, tá bom? Então, cátion diminui raio, porque perde elétrons da camada de valência, e ânion aumenta o raio devido à repulsão eletrônica. Esperando aqui o trovão ir embora. Vejam só que interessante o comportamento do sódio e do cloro antes de formarem a ligação e depois.
Observe os raios atômicos e iônicos. Olha só, aqui o raio atômico do sódio, 191 vezes 10 a menos 12 metros, tá? E o do cloro é 99. Isso antes da ligação, tá bem? Depois que eles se ligam, o que acontece? O sódio perde um elétron, que vem para o cloro. O sódio se torna um cátion. Olha o tamanho desse cátion, ele tem um tamanho de 102. O tamanho do sódio original, 191. Quando ele perde o elétron da camada de valência, o tamanho dele praticamente se reduz à metade. Tá certo? Ele vai ter um tamanho agora de 102 pm. Tá bom? E o cloro, que antes de se tornar ânion tinha um tamanho de 99 pm, depois que ele ganha um elétron, ele vai para 181. Também aqui, ó, praticamente dobra de tamanho. Então olha só que interessante, a inversão dos tamanhos antes da ligação. Sódio é bem grande, o cloro é pequeno, e depois da ligação, o íon sódio é bem menor que o íon cloreto, tá bem? Devido a isso que a gente já falou. E aqui mais um exemplo, tá bom? Do alumínio e do oxigênio, ó. O alumínio é esse verde aqui maior, e o íon alumínio é esse verde aqui mais escuro, menorzinho. O oxigênio é esse vermelho mais escuro, e o íon óxido é esse vermelho aqui maior, mais claro. Então o que acontece? A mesma coisa, ó, o alumínio tinha esse tamanho original, quando ele forma um óxido de alumínio, por exemplo, ele se reduz o tamanho do íon, esse aqui sendo o íon alumínio 3+, e o oxigênio ganhando os 2 elétrons, a gente já viu isso, né? Ele aumenta bastante o seu raio, tá? Esses tamanhos são tamanhos relativos, tá? Mas é alguma coisa próximo disso a comparação, tá bem?